Irmãos e irmãs, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Esses 25 versículos que estão diante de nós. Eu desejo um dia ainda, se o Senhor me permitir, aqui nessa igreja, expor Filemon, como diria bem o reverendo Elias Medeiros, que esteve conosco há algum tempo atrás, tio de Juliana, em câmera lenta. Mas essa carta ela tem um princípio, meio e fim nesses 25 versículos e é facilmente compreendida por nós em uma só exposição. Mas ao me preparar durante toda essa semana, certo que faria uma exposição única, eu fui me deparando com tantos termos, frases, argumentos e afirmações do apóstolo Paulo, que eu fiquei desejoso. Você olha, fazer como fazia Martyn Lloyd-Jones. Existem diversos sermões do grande pregador inglês Martyn Lloyd-Jones que estão disponíveis online. Se você fala inglês e pelo menos consegue entender, eles estão lá, mais de 300 sermões à sua disposição, você acha com facilidade. Existem vários que já foram traduzidos para o português, principalmente pelo pastor Josemar Bessa. Então, se você não fala inglês, você pode ter o deleite de ouvir vários desses através da leitura dos sermões do pastor Josemar Bessa. E Martyn Lloyd-Jones, quando começou a exposição da carta aos Efésios, ele disse assim: irmãos, nós iniciaremos hoje uma série de exposições de 8 domingos na carta de Paulo aos Efésios. Mas como esta palavra pertence a Cristo e ao seu Santo Espírito, eu preciso lhes dizer que podem não ser 8 exposições. Nós começaremos hoje e terminaremos quando o Espírito Santo de Deus nos permitir. Nessa noite nós vamos do começo ao fim a Filemon. Quiçá, ou sabe-se lá, se no domingo que vem voltaremos a Filemon, no novo sermão, mas na mesma carta. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro,
recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que sou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Irmãos e irmãs, eu preciso confessar o quão duro é este texto para mim na noite desse dia. Eu preciso ser muito claro com os irmãos de que era meu desejo pregar esse texto a esta igreja, a esse grupo, de forma bem específica. E que pela providência do Senhor, na noite desse dia, nós não temos aqui nenhum visitante. E tirando o nosso irmão Zé Carlos e Regina, que são parte desse trabalho, desse corpo, mas estão de férias, todos aqueles a quem eu tinha orado e pensado em pregar esse texto estão aqui nessa noite. Mas eu preciso confessar aos irmãos que não há ninguém além de mim que precise ouvir mais esse texto. Não há ninguém aqui que precise ouvir mais esse texto do que eu. Vejam, meus irmãos, algumas coisas devem ser esclarecidas aqui. A história, de forma rápida: ler, explicar e aplicar. A história de forma rápida, nós temos aqui uma carta que Deus, na sua providência, preservou, uma carta bem pequena, bem no meio do cânon do Novo Testamento. Nós sabemos, por exemplo, que a igreja de Corinto recebeu outras cartas além das duas que estão aqui e não foram preservadas na providência de Deus no cânon do Novo Testamento. Sabemos que houveram outras cartas, como por exemplo quando o apóstolo Paulo diz aos Colossenses que lessem também a carta da igreja de Laodiceia, que trocassem a carta, mandassem que os laodicenses lessem a carta dos Colossenses e que os Colossenses lessem a carta de Laodiceia. E nós não temos carta do apóstolo Paulo aos Laodicenses, preservado aqui no texto da Sagrada Escritura, no cânon bíblico do Novo Testamento. Mas nós temos essa pequena carta. Filemão era um homem de Deus. Nitidamente, Paulo está tratando aqui com um homem bom, um homem justo, um crente sincero. Paulo não está escrevendo uma carta meramente de exortação, não. Ele está escrevendo de forma gentil, amorosa, pedindo um auxílio, um favor a alguém que era um exemplo na igreja. E nós sabemos qual igreja é essa. Essa é a igreja de Colossos. Vejam aqui as evidências da carta aos Colossenses. Quando você tem aqui a palavra, no capítulo de número 4, o versículo de número 9 diz: em sua companhia vos envio Onésimo, da companhia de Tíquico, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio, ou seja, que é desta igreja e dessa cidade. E outra evidência nós temos aqui, quando ele diz assim: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Arquipo, que é saudado aqui como pastor desta igreja. Então a carta aos Colossenses, e ela também a outra evidência está lá no capítulo 1, quando ele diz que ouviu todas as coisas. Paulo e Timóteo escrevem aos Colossenses, tendo ouvido todas as boas notícias a respeito daquela igreja, da parte de Epáfras.
E ele cita aqui na carta a Filemão que Epáfras é seu companheiro em cadeias, está preso junto com o apóstolo Paulo por causa do evangelho de Cristo Jesus. Paulo também nos diz que não conhecia aquela igreja pessoalmente, mas que ouviu falar muitas coisas a respeito deles. E se você perceber, no capítulo 1 da carta aos Colossenses, na oração do apóstolo Paulo, tudo aquilo que Paulo faz de elogio à igreja tem uma relação muito próxima com todos os elogios e as orações em favor de Filemão. Segundo, se você também atentar para o texto cuidadosamente, esta carta não é somente a Filemão. Filemão é o alvo da carta, mas quem recebe a carta é a igreja. Isso é muito importante, para que nós nunca pensemos que em algum momento da história do povo da aliança existiram cartas a indivíduos. Uma carta doutrinária para este irmão, ela só é recebida no contexto da igreja. Veja, por exemplo, quando ele diz assim: ao amado Filemão, versículo 1, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, que é muito provavelmente a esposa de Filemão, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que é o pastor da igreja, e a igreja que está em tua casa. A saudação nesta carta, ela é primeiro a Filemão, mas a toda a igreja. E o tratado aqui desta carta não é um tratado individual, mas é um tratado pastoral para a igreja. E qual é o problema? Que saindo então da onde estava o apóstolo Paulo, muito provavelmente já preso em Roma, você tem dois homens carregando provavelmente 2 ou 3 cartas: Tíquico e Onésimo. Quando as pessoas ouvem o nome Onésimo, honestamente falando, nada significa para eles. Então Paulo diz: ele é um amado irmão, um fiel companheiro e é do vosso meio. Mas provavelmente o nome Onésimo, sendo citado assim, não faz sentido nenhum. Eles vão conhecer este homem. Na mão desses homens tem 3 cartas: a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia e a Filemão. Só que tem um problema grave, que para Filemão, Onésimo como nome não faz ainda sentido algum. Mas quando essa carta for entregue por este homem chamado aqui de Onésimo, Filemão muito provavelmente vai olhar para o rosto dele e vai falar, sem dúvida nenhuma, este não é Onésimo. O nome Onésimo quer dizer útil. E este foi o nome dado a ele depois de sua conversão. Estando ele preso em Roma, junto do apóstolo Paulo, foi evangelizado por Paulo e se converteu. Na verdade, este homem que nós não sabemos o nome que tinha anteriormente, foi um homem que fez muito mal a um homem justo. Foi um homem que fez muito mal a um homem bom. E isso, com certeza, foi motivo de oração e foi atentado pela igreja de Colossos quando isso aconteceu. Um membro da igreja, um homem respeitável, provavelmente um dos presbíteros daquela igreja, de muita honra e respeito, foi roubado, foi maltratado, foi vilipendiado. Aquele homem foi tratado com desprezo e desrespeito por um de seus escravos. E prestem bem atenção, para a nossa cultura é fundamental entender a cultura da escravidão nos dias aqui do apóstolo Paulo. Nós aqui no Brasil temos somente aquela visão da escravidão do Brasil colônia. Quando ainda nós tínhamos no Brasil colônia, no Império, aquela visão de escravos que eram comprados na África e trazidos nos navios negreiros para o Brasil. E aquela ideia de muita opressão, de maus tratos absurdos. Mas no contexto aqui, muito provavelmente, nós temos outras situações. E uma das situações mais comuns
que aconteciam mesmo em Israel, no meio do povo de Deus, e que continuaram sendo comuns entre os crentes no primeiro século da era cristã, eram homens sem condição financeira, pobres, que naquela época onde você não tinha ainda aquela troca financeira e um sistema de pagamento de salário para as pessoas, o que acontecia era que muitas vezes pessoas mais pobres e humildes pediam a pessoas de melhor condição para trabalhar em suas terras e para que pudessem, em servindo como servos, como escravos, poder ter a sua sobrevivência e poder então ter o sustento da sua família. Existiam outros que se tornavam escravos por causa de algum tipo de dívida. Eram pessoas que tinham posses e suas famílias não estavam escravizados, mas contraíam uma dívida grande com alguém, e para que pudessem ser pagas as dívidas, se tornavam escravos daquelas pessoas. E o apóstolo Paulo já havia pastoreado a igreja de Cristo com outras epístolas, em especial a carta aos Efésios, que agora está novamente sendo resumida. Toda a teologia da carta aos Efésios está resumida e condensada na carta aos Colossenses. E ali o apóstolo Paulo trata da relação que deve ter um senhor crente com um escravo crente. Como deve se comportar um senhor de escravos cristão e como se deve se comportar um escravo cristão. Mas este homem que agora se apresenta em nome do apóstolo Paulo, levando uma carta divinamente inspirada em suas mãos, que se chama Onésimo, ele ali então não tinha sido convertido ainda. E este escravo, e nós não podemos afirmar categoricamente quais eram as condições da sua escravidão, da sua serventia a Filemon, fugiu e trouxe grande prejuízo a Filemon. Veja, nós sequer sabemos, precisamos desvencilhar isso da nossa cabeça, né? Que a gente ouviu muita aula de história no Brasil, né? Com uma perspectiva muito errada. Mas nós sequer sabemos se ele fugiu porque estava sendo maltratado, que você quer, não. Nós sabemos, e sequer sabemos se Filemon era de fato um homem muito rico. Porque era possível mesmo que uma pessoa que não fosse rica, uma pessoa que não tivesse grandes riquezas, dinheiro para dar e vender de sobra, por misericórdia a famílias carentes, acolhesse pessoas como escravos, mesmo sem ter condição, dividindo a sua terra, dividindo os seus bens, para poder ser gentil e generoso com aqueles que lhe serviam. Então, este é o contexto. Essa é a história. E a história é que é apresentado, muito provavelmente, num dia de ajuntamento solene, quando Tíquico entrega a carta à igreja de Colossos. Tíquico apresenta no meio do povo: este é Onésimo, e aqui está a sua carta de apresentação. E Onésimo vai e entrega na mão de Filemon. Você já parou para pensar a respeito de pessoas que lhe feriram, que lhe machucaram, e que essas pessoas, se fizeram isso não sendo crentes, podem se converter e devem ser recebidas com todas as benesses de Cristo no meio da igreja do Senhor Jesus? Mesmo que no passado essas pessoas tenham lhe feito grande mal? Já pensou que de repente você foi prejudicado em um negócio, que as coisas foram tão graves, que você de repente foi roubado por um gerente, por um funcionário seu, e foi tão grave o que aconteceu, que você foi multado, taxado,
a empresa não se aguentou, você teve que fechar a empresa e as suas contas se apertaram, sua família passou necessidade, seus filhos foram privados de tudo aquilo que tinham. Anos se passam, depois de tanta dureza, você hoje é presbítero de uma igreja local. 20 anos se passam e chega um ex-detento, e o ex-detento é agora apresentado por um pastor muito querido a você, como seu irmão em Cristo, e alguém que o pastor diz: se algum dia ele te deveu algo, perdoa-lhe. Mas você já parou para pensar em de repente alguém que, sendo seu irmão em Cristo, lhe faz mal? Já pararam para considerar quando muitas vezes os nossos irmãos em Cristo nos ferem? Já tiveram de repente uma experiência ou já ouviram a respeito de alguém que, tendo negócios com crentes, foram prejudicados? Que, contratando um contador, seu irmão na fé, este contador não fez o serviço direito e você foi profundamente prejudicado em multas e impostos que não foram contabilizados devidamente? Contratando um advogado para defender uma causa talvez até simples, e sendo esse advogado seu irmão na fé, ele não cumpriu com o que devia e você perdeu a causa e foi profundamente prejudicado. Que você de repente aluga uma casa que tem para um irmão na fé, aluga a casa para um novo pastor que está chegando na igreja, aluga a sua casa para um missionário que está retornando do campo, e quando ele devolve a casa, as contas de luz estão todas atrasadas, a água foi cortada, o telhado está quebrado e a pintura da casa faz a casa parecer um verdadeiro mausoléu. Já pensaram naqueles que sentavam à sua mesa e falaram mal de você? Já pensaram em pessoas que partilhavam dos louvores de Sião ao seu lado e te difamam de forma injusta? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, à luz das Sagradas Escrituras. Porque o que nós podemos ler com clareza nessa noite é o seguinte, meus irmãos e irmãs: que somente aqueles que estão aprisionados em Cristo têm liberdade suficiente para viver o amor de Cristo. Somente aqueles que estão aprisionados em Cristo têm a liberdade verdadeira para viver o amor de Cristo. Prestem bem atenção. A primeira coisa que o apóstolo fala é sobre a genuína fé de Filemon. Ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Nós lemos a lei de Deus hoje na liturgia e falamos que essa é a lei que pauta os nossos relacionamentos do povo para com Deus e do povo de Deus entre si, tendo Deus no seu meio. Essa lei pauta as relações da igreja. E evidentemente Filemon era um homem ilibado nesse assunto. Veja, ele diz: pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aqui nós temos uma postura mais do que adequada. Este é o padrão exigido para um crente de verdade. O verdadeiro cristão, ele é gentil, generoso, acolhedor. O apóstolo Paulo deixa ainda mais claro isso quando, escrevendo a Tito e a Timóteo, ele dá o padrão do presbítero. O padrão do presbítero, ele não é para que você diga assim: vejo que aquele irmão seria um bom presbítero. Eu não, eu jamais. Ser presbítero, de jeito nenhum. Aquelas regras que tem lá, aquelas normas, são para o irmão fulano, o irmão Beltrano, para mim não. Na verdade, quando o apóstolo Paulo coloca as normas,
e as características, o caráter de um presbítero aprovado, ele está dizendo para todo homem da igreja: sejam como Cristo e sejam como esses homens. Espero tenhamos no vosso meio homens como tal. Homens que dão bom testemunho para os de dentro e para os de fora. Homens hospitaleiros. Homens que manejam bem a palavra da verdade. Homens que governam bem o seu lar. Que sua esposa e seus filhos dão bom testemunho. Estes homens são o padrão da igreja. Filemon é assim. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus deve ser assim. E quando nós vivenciamos no nosso testemunho individual, na nossa relação com o povo de Deus, tais verdades, verdadeiramente os santos do Senhor Jesus são amados e consolados. Quando o nosso amor a Cristo é genuíno, ele diz no versículo 5: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Uma fé eficaz, genuína, um testemunho real, resulta que o amor de Cristo, ele é vivenciado no consolo ao coração de todos os santos. Ele diz que na igreja de Colossos, os irmãos em Cristo são todos eles têm o seu coração reanimado por Filemon. Ele é pastor, ele é conselheiro, ele é acolhedor, ele exorta, falando a verdade em amor. Este é Filemon. E aí ele então vai lhes dizer: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. A primeira coisa que nós vemos Paulo fazer com este homem, sendo ele prisioneiro de Cristo, é apelar ao seu coração ao amor de Cristo. Paulo sabe que ele, Paulo, o velho, prisioneiro em algemas, já foi apresentado aqui como prisioneiro de Cristo. E quando ele fala a respeito de Epáfras, pastor daquela igreja, o plantador provavelmente da igreja de Colossos, um dos líderes daquela igreja, ele diz: prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Quando ele vai falar sobre essas coisas, ele está mostrando que, aprisionado a Cristo, o que conduz o seu coração não é a autoridade de homens, mas é o amor de Cristo. Quando Cristo tem autoridade real sobre a vida de qualquer crente, a ponto desse crente dizer: estou prisioneiro de Cristo, este crente é conduzido pelo amor de Cristo. Então, por mais que o apóstolo Paulo não chame aqui Filemon de prisioneiro de Cristo, fica evidente que ele era um homem servo de Cristo. O bom servo de Cristo, o prisioneiro de Cristo, é conduzido pelo amor de Cristo. E nós vemos isso, meus irmãos, com clareza, porque todas as falas de Paulo a respeito da conduta de Filemon e os seus pedidos são sempre por amor. Prestem atenção, ele diz: prefiro todavia solicitar em nome do amor. Depois ele diz assim: sim, solicito-te, versículo 10, em favor de meu filho Onésimo. E aí ele vai dizer: eu te envio de volta, quero dizer, o meu próprio coração. E ele continua pedindo: nada porém quis fazer sem o teu consentimento, versículo 14, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ele fala agora no versículo de número 16: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti. No versículo 17: recebe-o como se fosse a mim mesmo. E no versículo 20: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Terminando dizendo: reanima-me o coração
em Cristo. Paulo está dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo. Filemon, tu és servos de Cristo. Que nós possamos nos conduzir pelo amor de Cristo. O verdadeiro pastor, como o apóstolo Paulo, e um verdadeiro pastor como Filemon, jamais devem se conduzir pela autoridade de homens. Paulo diz: eu tenho autoridade para lhe dizer isso. Paulo diz: eu sei que você deve a vida a mim mesmo. Paulo diz: aqui estão alguns pilares, Filemon, que eu poderia humanamente usar. Eu sou velho, estou preso por causa do Evangelho, eu sou apóstolo. Filemon, você só conhece a fé cristã porque eu preguei o Evangelho a ti. Você me deve a vida. Eu sou pastor fiel. Eu estou na lida por esta igreja há anos. Dei toda a minha vida. Agora, Filemon, me ouve. Mas não é isso que Paulo faz. Paulo diz: faça por amor a Cristo. Eu entrego Onésimo a você, e eu amo de tal forma que ele é como um filho para mim. Ele é como se eu entregar a ele, a você, é entregar o meu próprio coração. E ao entregar o meu próprio coração, eu lhe digo: ele é caríssimo, valorosíssimo. Tenha este valor e este amor por ele também. Ele é caro a mim e mais ainda a você. Toma ele, faz isso no amor de Cristo, e ao fazê-lo, reanima o meu coração. O apelo de Paulo aqui nos é fundamental, meus irmãos, porque ele apela ao amor. Ele apela ao amor, mas não ao amor de homens. Ele não apela ao bom senso, nem ao bom grado, não apela sequer ao histórico que eles têm de parceria, ao seu coleguismo. Ele não apela individualmente ao coração de Filemon, ao seu próprio amor. Ele apela a um amor muito maior, um amor que suplanta o amor do coração de cada homem e mulher, de qualquer homem ou mulher. Ele apela ao amor de Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, as ordens, as leis, o governo da igreja de Cristo se dá, meus irmãos, por um coração quebrantado e constrangido pelo amor de Cristo. Quando homens e mulheres precisam ser exortados no meio da igreja de Cristo, só há um caminho para a exortação: o amor a Cristo, o amor a Deus acima de todas as coisas. Quando nós vemos, por exemplo, a instrução dos passos para até mesmo uma disciplina eclesiástica, como nós temos lá em Mateus capítulo 18, nós vemos que o desejo que Cristo ensina é que você ganhe o coração do seu irmão. Não deve haver qualquer desejo na igreja de Cristo de disciplina pura e simples, de julgar pura e simplesmente, de justiça pela justiça. Só devem ser de fato disciplinados, exortados e até mesmo excomungados da igreja aqueles que já deram evidente declaração de que não amam a Cristo e não amam a igreja de Cristo. O apelo do Evangelho àqueles que estão em falta é o apelo do amor. E vejam, a expressão do amor de Cristo sendo distorcida e deturpada nas Escrituras por homens e mulheres dos nossos dias, é dizer que já que Cristo ama todo mundo, cada um vive do jeito que quer. Mas como eu disse, meus irmãos, esta carta, assim como toda Escritura, ela não é para indivíduos,
ela é para o povo reunido. Esta carta foi lida com certeza no dia do Senhor, no ajuntamento solene da igreja de Colossos. E provavelmente Tíquico está lendo esta carta. E ele está lendo, e o irmão Filemão provavelmente está aqui na primeira fileira. E ele está dizendo ao irmão Filemão que ele deve se conduzir de forma adequada com o amor de Cristo para com Onésimo. Mas as palavras de Paulo não podem ser lidas a Filemão por Tíquico de outra forma a não ser: meu irmão amado, eu apelo a você, eu suplico a você, no amor de Cristo, consola nessa manhã o nosso coração, conforta-nos, irmão. Filemão, você é justo, você tem um caráter ilibado, você é um homem correto, admirável, você é pastor dessa igreja, é presbítero dessa igreja, e nós amamos você, Filemão, e você tem dado testemunho contínuo de conforto, de consolo, de pastoreio, de ânimo. Agora, eu, Paulo, diante de você te imploro, reanima o meu coração. Mais uma vez, Filemão, peça a graça de Deus sobre sua vida, quando nesse dia essa situação tão grave está diante de você, quando as dores e as feridas se tornam abertas novamente, e você vê diante de você o seu ofensor, aquele que te fez tão mal. Veja, Cristo gerou um novo homem em cadeias. Recebe-o como o meu próprio coração. Essas são as palavras daqueles que estão presos, escravos de Cristo Jesus. As palavras de um tratamento pastoral pelo amor. Ninguém está aqui escondendo o erro. Ninguém está aqui dizendo que não houve dano. Paulo deixa isso claro. Ele diz no versículo 18: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Não há aqui qualquer tipo de benevolência cega, de conivência com o pecado. A igreja de Cristo Jesus nunca será conivente com o pecado no seu meio. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo: irmão, o que você tem diante de você é um homem de Deus, convertido, crente, transformado. Cristo pagou por ele, perdoa-lhe. A primeira coisa que nós vemos aqui então é que a ordenança da igreja, o governo da igreja, o pastoreio da igreja e a disciplina na igreja são feitos única e exclusivamente pautados no amor de Cristo Jesus. E por que o amor de Cristo Jesus é o condutor? Porque o Senhor Cristo Jesus é aquele que verdadeiramente é expresso no caráter do apóstolo Paulo aqui. O apóstolo Paulo ama o seu filho na fé de tal forma que ele está pronto a pagar toda e qualquer dívida em favor deste homem. Ele o ama de todo o coração. E sofrendo nas algemas, na cadeia, conheceu esse prisioneiro. Veja que tragédia. Nós temos um escravo, ladrão, malfeitor, ex-presidiário. E o apóstolo Paulo está dizendo: mas eu lhe gerei em cadeias. E aqui nós sabemos
Qual é esta geração? A ideia de geração é a ideia de vida. E este homem passou a ter a nova vida. E aqui nós vemos a declaração disso, quando no versículo de número 11 ele diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O nome Onésimo significa útil. O nome Onésimo em grego significa útil. Então o apóstolo Paulo faz esse jogo de palavras, quando fala sobre ter sido ele gerado em cadeias. No versículo 10 diz: meu filho Onésimo que gerei em algemas. E no 11 ele já disse: então meu filho útil que gerei em algemas. E ele diz claramente: ele era inútil, mas agora é útil. É uma demonstração clara da nova vida em Cristo. O que Paulo gerou em cadeias? Não sejamos tolos, meus irmãos. Paulo não ficou grávido ali. Paulo não fez nada de Paulo para com ele. Paulo é pregador do Evangelho de Cristo. Ele é um apóstolo da parte do Senhor. Ele está escravizado em cadeias por Cristo. O que ele está fazendo na cadeia? Pregando o Evangelho de Cristo. Este homem foi gerado por questão da ideia de vida. Mas aqui nós podemos ver que ele foi ao mesmo tempo gerado e regenerado. Lhe foi dado vida em abundância, porque ele creu em o nome de Cristo Jesus. E todo aquele que crê no nome vivo de Cristo Jesus e recebe a vida de Cristo em si, ele é automaticamente regenerado. O que era inútil, agora é útil. E o seu nome agora diz útil. Já pensou nisso, meus irmãos e irmãs? Um bandido que anda pelas ruas da cidade, e ele é famoso, bandido, e todo mundo lhe tem um nome mau, e a sua fama é má, e agora, anos depois, ele sai do presídio, e esse famoso bandido agora diz: eu sou de Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Somente aqueles que estão presos a Cristo Jesus podem viver plenamente o amor de Cristo Jesus, porque não só o amor de Cristo Jesus é um instrumento de condução do governo da igreja, mas é o amor de Cristo Jesus que gera o poder da vida e da regeneração em todos aqueles que estavam perdidos. Isso nos é claro. João 3,16 são daqueles versículos, como eu disse hoje de manhã, que eu gostaria muito que ao longo dos anos vocês caminhassem comigo. Você sabia que o pastor ia falar esse versículo? Porque o João 3,16 nos diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que? O resultado da obra do amor de Deus em Cristo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Paulo está repetindo aqui: Filemão, você precisa ser conduzido pelo amor de Cristo, porque foi o amor de Cristo que fez do inútil útil. Nós não devemos, meus irmãos, ser tolos. Nós não devemos usar do amor de Jesus como uma desculpa para libertinagem, para ecumenismo, para receber pessoas de qualquer ordem aqui, de qualquer fé, de qualquer conduta, e dizer assim, cantar aquele cântico que se cantava antigamente: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado. Aí você dá a mão para a pessoa, você nunca viu aquela pessoa na sua vida, não sabe se é ímpio, se é crente, não sabe que fé professa, não sabe qual é a sua conduta, não sabe do seu caráter. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está mandando uma carta à igreja de Colossos para dizer: abram-se as porteiras e quem quiser que entre. Não, não, não.
Paulo não está rompendo com nenhuma ordem da igreja de Cristo, não está rompendo com nenhuma estrutura disciplinar, não está jogando fora a lei de Deus. Paulo está dizendo: a igreja precisa conduzir em amor aqueles que por amor professaram o nome de Cristo Jesus, aqueles que vivem o amor de Cristo Jesus, aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas e amam o próximo como a si mesmo. Vejam, Paulo está dizendo a respeito de Filemão que ele era um homem conhecido por ser alguém que consola o coração dos santos. E Paulo está dizendo: eu sou um dos santos, Onésimo é um dos santos, meu irmão Filemão, console-nos. Mas vejam, meus irmãos, não é tão simples assim. E há um termo, então, aqui na parte final, que nós precisamos entender. Nós sabemos que a igreja precisa ser conduzida pelo amor, e ela precisa ser conduzida pelo amor, porque aqueles que fazem parte da igreja são todos eles alvos do amor de Cristo Jesus. Mas uma coisa que nós nunca podemos esquecer: o amor de Cristo no meio da sua igreja tem preço. O amor de Cristo no meio da sua igreja tem preço. E o apóstolo Paulo então diz: e se algum dano te fez ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei. O amor no meio da igreja, a nossa boa comunhão, a nossa convivência gentil e amorosa, a condução e o governo da igreja por pastores e presbíteros em amor, a salvação de cada um de nós por amor, a nossa regeneração e a vida que herdamos em Cristo por obra do amor tem preço. Paulo diz: as coisas aqui não vão passar em branco, não. Se é necessário pagar, eu pago. E o que Paulo está fazendo aqui mais uma vez é demonstrar o que ele sempre dizia: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque para que nós pudéssemos receber do amor de Deus e sermos feitos uma igreja onde este amor é derramado, renovado, e conduz essa igreja para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna, o nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue em uma cruz maldita para pagar todo o preço do nosso pecado. O amor de Deus não esconde o pecado. O amor de Deus não releva o pecado. O amor de Deus não tolera o pecado. O amor de Deus paga o preço pelo pecado. O amor de Deus em Cristo Jesus paga o preço por todo o pecado. E é nisso então que nós precisamos olhar para essas três estruturas e perceber o que significa sermos escravos do amor de Cristo, a fim de que possamos viver livremente o seu amor. Ou seja, que os escravos de Cristo Jesus, os prisioneiros de Cristo Jesus, podem sim viver livremente o amor de Cristo Jesus, porque eles são conduzidos pelo amor, eles são vivificados e regenerados pelo amor. E para que esse amor nos fosse outorgado, o próprio Filho de Deus pagou o preço de toda a nossa dívida em nosso lugar, na cruz do Calvário. O amor da igreja de Cristo tem um valor altíssimo, o mais alto e mais sublime valor da história da humanidade, de todo o universo.
E é por isso que nós jamais devemos desprezá-lo. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha sofrido afrontas recentemente. Eu sei, sem deixar o elefante branco aqui no nosso meio, eu sei que tem irmãos aqui nessa noite que foram ofendidos, afrontados e distratados no meio da igreja de Cristo Jesus. Eu também tenho sido nos últimos dias e tenho enfrentado questões muito delicadas na minha vida pessoal. E o meu maior desejo é não amar. Para mim seria muito mais fácil dizer: não olho mais, não dou ouvidos, não estendo a minha mão. Ou de forma até hipócrita, dizer: olha, como disse esses dias, confesso aos irmãos que disse esses dias, não vou fazer nada, não vou levar à frente. E se alguém quiser até me cumprimentar, eu cumprimento, estico a mão, dou um sorrisinho, viro as costas e vou embora, eu não convivo mesmo. Por um breve tempo tolero, depois viro minhas costas, sem ser falso. Sei, porque sou pecador. Mas ao ler esse texto, pensando que a igreja de Cristo só pode ser conduzida pelo amor, pensando que todos aqueles que são recebidos na igreja o são por causa da obra do amor de Cristo, e entendendo o preço deste amor no meio dessa igreja, eu não posso dizer outra coisa a vocês nessa noite. No texto da nossa preparação, nós lemos que aquele que não ama não conhece a Deus. E o meu desejo, meus irmãos, é ser conhecido por Deus e pelo povo de Deus como alguém que conhece e ama a Deus. E esse é o meu desejo para cada um de vocês. Eu jamais quero que esta igreja seja vista como uma igreja cismática. E eu lhes afirmo com toda a paz do meu coração, nós não somos, mas jamais podemos nos tornar. Nós precisamos continuar amando de coração sincero todos aqueles que, sendo nossos irmãos e tendo nos ofendido, ao se apresentarem diante de nós, pedindo perdão, nós temos que já hoje, a partir de agora, nos preparar para perdoar. Nós precisamos ter um coração pronto ao perdão. Nós precisamos ter um caráter disposto ao amor. E não importa quais foram as feridas, prestem bem atenção, meus irmãos, porque todos que estão aqui me ouvindo nessa noite são crentes do Senhor Jesus. Não importa qual a ferida, o Senhor Jesus lhes diz nessa noite: não que eu pagarei. Jesus está dizendo para mim e para você: eu já paguei. O que foi feito contra ti, contra a tua casa, contra a igreja, contra teus amigos, contra a tua honra, as feridas do teu coração, daqueles que se sentavam à mesa com você, daqueles que cantavam os hinos ao Senhor com você, isso já foi pendurado na cruz do madeiro, e o sangue de Jesus limpou todas essas ofensas. É necessário, meus irmãos, temos como que uma marreta no nosso coração. Eu preciso disso. E vejam, eu não estou enfrentando problemas, eu citei aqui, eu estou passando por dias de conflitos grandes, sendo ofendido, e não tem nada a ver com qualquer coisa que vocês imaginem. Do nada, uma pessoa muito próxima, querida, amada, começou a dizer as piores coisas ao meu respeito. Eles não estão aqui. E da minha família.
E aquilo que parece acusação nos lábios desta pessoa são quase que elogios. O neopuritano de doutrina radical que faz o mal, e olha como são os filhos, e o que acusam covardemente as minhas filhas foi exatamente porque minhas filhas estavam me obedecendo. E ao confrontar essa pessoa amada, honrada, essa pessoa disse para mim: jamais voltarei atrás em minhas palavras com você. Mas até isso já foi pago na cruz do Calvário. Irmãos, vamos entender aqui. Muito provavelmente o que foi feito contra Filemão foi muito mais grave do que qualquer coisa que eu possa citar aqui nessa noite. E mesmo assim o apóstolo Paulo está dizendo a ele: meu irmão, no amor de Cristo, lembre-se que tudo está pago. Veja, Paulo está pronto a pagar o dano físico. Ou seja, você teve problemas financeiros, talvez perdeu uma casa, foi roubado alguma coisa. Paulo está dizendo: eu pagarei. Eu pagarei. Mas isso nada mais é do que um ato de Paulo a dizer: para que o que me vale desse mundo? Porque tudo aquilo que eu devia a Deus já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Já foi pago. Ah, meus irmãos, acho que não existe nem muito mais o que se aplicar aqui nesse texto. Eu estou muito feliz nessa noite com os irmãos aqui. Para mim é uma alegria e uma honra sem medida. Alguns meses atrás, eu fui procurado por uma igreja de Brasília, que estava procurando um pastor. E eles me ligaram e falaram assim: pastor, queríamos conversar com o senhor, que o senhor considerasse aceitar o processo de sucessão pastoral da nossa igreja, se mudar para cá. E nossa igreja é isso, nossa igreja é aquilo. E os presbíteros falando de todos os problemas da igreja. Eu falei: meus irmãos, para um ministro do Evangelho ser considerado por qualquer conselho de qualquer igreja presbiteriana na nossa denominação é uma grande honra. A menor, a mais distante, a mais pobre e às vezes as mais difíceis são as mais honráveis. E eu estou feliz, tive uma reunião com eles online, eu estou tão feliz de vocês estarem aqui, investindo o tempo de vocês, dedicando o tempo de vocês a conversar comigo. Eu não sou digno disso, meus irmãos. E vocês já perceberam que eu não fui para Brasília? Esse processo se encerrou. E os irmãos, o feedback deles foi tão amoroso, tão positivo, com tanta gratidão. Então, se eu me senti honrado, meus irmãos, naquela reunião de Zoom, quanto mais feliz e honrado por Deus em poder pregar a palavra para vocês nessa noite eu me sinto. Quão feliz eu estou de ser útil nas mãos do Senhor para a glória do reino. Quão honrado eu me sinto de ser chamado de pastor por vocês. Isso é uma dádiva da graça de Deus. Eu não mereço. Não mereço. Eu não estou sendo aqui de forma alguma uma humildade falsa modéstia aqui, meio piegas. Não, meus irmãos, isso é uma honra, isso é uma dádiva da graça de Deus. Mas se algo eu posso lhes dizer, nesse momento em que começamos, que damos os primeiros passos aqui, não é meramente esquecer das coisas para que trás ficam e prosseguir para o alvo. É olhando para as coisas que para trás ficam, dizermos: Cristo pagou por todas elas. Senhor Jesus, o Senhor que pagou, agora vem limpar meu coração. Senhor Jesus, o Senhor que me amou e já me restaurou e regenerou, vem agora conduzir os meus pensamentos e minhas atitudes quanto àquelas coisas que ainda me ferem. Senhor Jesus, vem tratar o meu coração. E não é a Filemão que nós pedimos nessa noite, mas é a Deus, é o Espírito Santo, pelo poder da sua palavra que nós clamamos.
este benefício. Irmão, que eu receba de ti, peça ao Espírito Santo, peça a Jesus, peça ao Pai nessa noite, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Ah, meus irmãos, que nós possamos nos reunir aqui com o coração animado em Cristo, e que as feridas sejam curadas por Cristo, e que nós, se algum dia nos sentirmos de forma justa, tá, meus irmãos, com arrogância, egoísmo e vaidade não, mas se algum dia nos sentirmos de forma justa como Filemon, sejamos como Filemon, consolemos o coração dos santos no amor de Jesus, amemos mais a Cristo do que a nós mesmos, e nos dediquemos e nos consagremos e nos entreguemos em favor dos nossos próximos. E quando os irmãos que faltaram contra nós nos procurarem, reanimemos nós o coração dos faltosos em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar.